Okay. Bom, o governo Lula não vai conseguir receber nesse momento $1 bilhão aí de Cuba, mas a gente vai falar de R$1 bilhão que, segundo o ministro Celso Sabino, podem ser arrecadados com a taxação de apostas esportivas. Agora a gente vai entender como é que ele fez essa conta, de onde que ele tirou e quais são os números que levaram a esse resultado bilionário. Janaína Camelo conta essa história pra gente, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Pois é, isso o ministro Celso Sabino, ele disse durante uma conversa com jornalistas. E ele disse nessas palavras que, de acordo com cálculos pessoais que ele fez, o Ministério do Turismo deve arrecadar entre R$500 milhões e R$1 bilhão com os recursos da taxação de apostas esportivas. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta semana, né? Mas essa afirmação de Celso Sabino contradiz aí as estimativas do próprio governo federal, que prevê arrecadar para o setor do turismo R$700 milhões em 2024. Essa projeção de Celso Sabino é com relação ao ano que vem. E aí o governo diz que, na verdade, são R$700 milhões para o ano que vem. O texto aprovado na Câmara dos Deputados define o seguinte, que para o turismo serão reservados 5% desses recursos com o novo imposto das apostas esportivas. E, a princípio, o Ministério do Turismo, que é aí da cota, né, do Centrão, de Celso Sabino, que é do União Brasil, a princípio não estava previsto nesse rateio com a arrecadação da nova taxação das apostas esportivas. O Ministério foi incluído pelo relator, que é o deputado federal Adolfo Viana, do PSDB. E ele, inclusive, incluiu também, além do Ministério do Turismo, no texto, o Ministério do Esporte, que agora também é da cota do Centrão, aí com quem assumiu foi o deputado federal André Fufuca, do PP, né? E aí, de acordo com essa alteração no texto, dos 5% destinados ao Ministério do Turismo, 4% vão exatamente para o Ministério e 1% vai para a Embratur. E no caso do Ministério do Esporte, 4% vai exatamente para o Ministério e o restante vai para as confederações esportivas. Mas ainda precisam ser analisados possíveis destaques ao texto. E só depois desses destaques, esse projeto ele vai ser encaminhado para o Senado Federal, para depois ser, então, colocado em pauta no plenário. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vamos voltar aqui para o nosso debate. Nelsinho Kobayashi, é uma conta um pouco complicada você falar em 1 bilhão de arrecadação com tantas questões ainda a serem resolvidas sobre este projeto? Olha, Evandro, se tem alguém aqui para falar de conta aí, nossos colegas economistas, eu me dou muito mal com os números. E imagino que o ministro também não seja alguém especialista assim para fazer uma previsão tão incerta. A gente não sabe exatamente quanto tem de aposta, quanto isso vai entrar no governo, entrando no governo, da fatia de cada destino, quanto vai sobrar para essa expectativa no turismo. A gente viu essa discussão recentemente em relação à fatia que chegaria ao Ministério dos Esportes, para que ele se tornasse um ministério turbinado, atrativo para a entrada do PP no ministério. Mas isso tudo acho que está no campo da expectativa e talvez quem espera demais pode se frustrar com isso e depois talvez eu pedir alguma outra coisinha ali ou aqui para o governo para contemplar essa ideia de pertencimento ao governo e resultar em votos no Congresso Nacional. Felipe Dávila, suas contas chegam a 1 bilhão de arrecadação para o turismo? Olha, o Nelsinho Kobayashi acabou de falar uma coisa importante. Esse governo é ruim de matemática, hein? Não consegue acertar uma conta. Está dizendo que vai arrecadar tanto, ninguém acredita na conta que vai arrecadar tanto e que vai cortar tanto de despesa. Ninguém acredita na conta. Então esse já é um problema, assim, um governo que tem um descrédito total na sua conta. Mas eu acho que a coisa mais importante para a gente discutir aqui é o turismo. O turismo é um grande potencial brasileiro para alavancar investimento e emprego. O Brasil, gente, só para vocês terem uma ideia, o turismo representa nem 4% do PIB brasileiro. Sabe quanto o turismo representa em países como, por exemplo, a Espanha, Portugal, Itália ou Grécia? Quase 20% do PIB. Esse é o potencial que a gente está perdendo com as nossas praias maravilhosas, montanhas, selva, savana, Pantanal. Então,
Então, o negócio é o seguinte, a gente nunca transformou o turismo numa indústria para atrair mais investimento e mais turistas no Brasil. Esse é um enorme problema que a gente tem. Gente, vou dar um exemplo aqui. Sabe quantos turistas estrangeiros, Evandro, visitam o Brasil por ano? Quantos? 6 milhões. 6 milhões de turistas é o número de pessoas que visitam a Torre Eiffel em Paris. Esse é todo o turismo internacional no Brasil. Gente, é uma vergonha. Então, nós precisamos ter um ministro do turismo voltado para o negócio do turismo. Como esse turismo vai trazer receita, vai trazer mais estrangeiros para o país e vai poder transformar isso numa parte importante do PIB e, portanto, da retomada do crescimento econômico e do emprego no Brasil. Fábio Piperno, e você? Como é que analisa esses números? Acredita nessa conta? Bom, primeiro é o seguinte, o governo federal, o ministro Haddad, ele faz uma conta clara. A expectativa dele é de 14 bilhões de arrecadação, por isso, então, que chegou-se a esse número aí de 700 milhões para o turismo, 5%. Quando um ministro fala, olha, eu tenho uma expectativa de 500 a 1 bilhão, ele está dando uma margem de 100%. É, bastante grande. Então, ele está parecendo boletim Focus. Pode qualquer coisa, ó. O que o Focus fala, pode qualquer coisa. Inclusive, estava até revendo o número de janeiro, a previsão deles para déficit, superávit. Você virou um stalker do Boletim Focus, né? Um perseguidor. Então, uma outra dica que eu dou para os nossos amigos, para a nossa audiência, é pegar a expectativa que eles deram para superávit comercial do Brasil esse ano. Eles vão errar mais ou menos por coisa entre 35 e 40 bilhões de dólares. Parece aquele prejuízo que o Banco Central deu ano passado. Mas então, eu acho que o ministro, ele oscila demais esses números, mas assim, o mais importante é olhar bem para onde vai esse dinheiro. Porque, por exemplo, em relação ao que foi citado aí, da fatia que vai para as confederações esportivas, há uma briga, uma discussão muito séria entre grupos aí de deputados, né, antagônicos, porque, por exemplo, pela atual versão do projeto, as federações e confederações e tal receberiam esse dinheiro sem a necessidade de comprovar para quais projetos esses recursos seriam destinados. Ou seja, elas teriam total liberdade para lidar com esse dinheiro. Aí já vem o Comitê Olímpico Brasileiro falar, mas o ano que vem vai ter Olimpíada em Paris e precisamos dessa grana. Ótimo, mas então queremos saber quem é que vai receber cada centavo desse dinheiro. E isso não está bem definido. Fala, Gustavo Segré. Eu dou muita risada com esse personagem. Por quê? Aí. Porque não entende nada. Parece a Dilma fazendo conta. Tem dentro da administração uma ferramenta que se utiliza muito para administrações coerentes. Chama fluxo de caixa. E no fluxo de caixa você tem dois fluxos de caixa. Um fluxo de caixa que é projetado e outro fluxo de caixa que é realizado, onde você verifica que aquilo que você projetou foi feito realmente o que aconteceu. O governo só trabalha com projetado. Então ele projeta na imaginação dele que ele vai arrecadar 1 bi. Mas é 1 bi para equacionar as contas, para chegar no equilíbrio, para que seja superavitário, que possa utilizar esse dinheiro para pagar contas? Não, ele quer esse dinheiro para gastar mais. E aí não tem a mínima ideia. E esse é o que provoca, Evandro, que colocar uma pessoa que não tem competência para o cargo. E precisamente aí tem outra aplicação contábil, que se chama regime de caixa ou regime de competência, em que você avalia em função do que você entra, mas o que entra não necessariamente o que você vai ganhar, porque você tem despesas. O outro dia avaliamos aqui no Ministério do Esporte que ia arrecadar uma parte desse tipo de apostas. Sabe o que organizou o governo? Uma secretaria para controlar esse dinheiro que vai entrar no Ministério do Esporte, ou seja, mais cabide de emprego, mais despesa. Então, ministro de Turismo, não se empolgue muito, pode ser 500 ou 1 bi. Se o governo gasta mais desse para controlar esse dinheiro, foi irrelevante. Fala, Dávila. Não, e um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, o governo acha que vai arrecadar pelo número de apostas que está sendo feito hoje. Vai ver que na hora que você começar a taxar, cai. E aí como é que vai acontecer? Vai cair a receita. Então, o governo não consegue estimar quanto que a taxação
vai desestimular a aposta. Uma coisa é aposta sem imposto, outra hora é aposta quando tem imposto, tá certo? Então, assim, é inacreditável como os governos jogam números para cima sem nenhuma base e como bem disse o Segre, assim, sem pensar nessa história de regime de caixa e competência, ou seja, se você realmente vai ter aquele dinheiro para gastar ou se esse dinheiro já tem obrigações passadas que você tem que honrar e que isso não vai para investimento. Por isso que eu digo, qual que é a coisa mais importante, Evandro? Qual é a estratégia, de novo, do turismo brasileiro? Qual que é o plano do governo para o turismo brasileiro? Qual é o plano para aumentar esse turismo no Brasil? O que nós vamos investir em infraestrutura? Por que não continua a privatização dos aeroportos? Por que a gente não acelera a privatização de infraestrutura? Como é que você vai para uma pousada que não tem água encanada? Que falta água no verão, todo mundo vai viajar aí no fim do ano, não vai? Você vai entrar na pousada, falta água, falta comida, é uma bagunça. Então, é isso que o Brasil precisa fazer para poder transformar o turismo numa parte importante do aumento da geração de emprego e de crescimento econômico nas regiões onde o turismo é um grande potencial. Ô, Fábio Piperno, o Dávila e o Segre estavam rindo aqui dessas contas, né, mirabolantes, que podem chegar a R$1 bilhão. Você também vê com certa graça isso ou com mais confiança naquilo que o governo federal está pensando em implementar? Não, eu vejo com muita dúvida, por exemplo, esse cálculo que o ministro do Turismo fez. Acabei de dizer, quando você vai de 500 para 1 bilhão, você está falando, olha, pode variar o dobro. Isso não é um cálculo que tenha um mínimo aí de precisão, porque é muito diferente você fazer um orçamento tendo 500 milhões a mais ou tendo 1 bilhão a mais. É óbvio que é muito ruim. E veja, o setor de turismo no Brasil, e aí eu estou falando de governo federal e de todos os governos, e também do investidor privado, ele é muito incompetente. O Brasil discute isso há décadas, e não sai do lugar. O Dávila deu um número que é chocante, é verdade, de 6 milhões de turistas por ano, mas esse era um número de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, e vejo o tanto de coisa que aconteceu no mundo, inclusive aqui no Brasil, com grandes eventos e tal, e não sai do lugar. O Brasil atrai menos turistas do que a cidade de Londres. Esse ano, por exemplo, estava em Portugal, e aí um dia lá passa um táxi, visite Maceió. Falei, puxa vida, olha, alguém em uma cidade importante do Brasil faz aí algum tipo de, enfim, de propaganda e tal aqui. Porque, olha, assim, a gente está na idade da pedra. As cabeças que lidam com o turismo são muito ruins.